E se Deus respondesse à sua oração, mas você simplesmente não acreditasse? E se o milagre estivesse do lado de fora da sua porta, batendo com insistência, enquanto você, do lado de dentro, ainda estivesse pedindo a mesma coisa em oração? Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu em uma das noites mais tensas da igreja primitiva. Jerusalém estava mergulhada em medo. A perseguição havia se intensificado sob o governo de Herodes Agripa I. Tiago já havia sido morto à espada. Agora, Pedro estava preso. Não era apenas uma prisão comum. Ele estava acorrentado, vigiado por soldados, guardado com rigor para que não houvesse qualquer possibilidade de fuga. Humanamente falando, não havia saída. Dentro de uma casa, porém, algo diferente acontecia. A igreja estava reunida, não para discutir estratégias políticas, não para planejar uma revolta, mas para orar. O ambiente era de tensão, lágrimas e súplica. Cada voz carregava o peso da incerteza. Cada pedido revelava a urgência do momento. Eles clamavam por um milagre. Naquela mesma casa estava uma jovem serva chamada Rode. Seu nome aparece apenas uma vez nas Escrituras, mas o suficiente para atravessar gerações. Ela não era líder, não era apóstola, não era pregadora, era uma serva. Alguém responsável por tarefas simples, discretas, quase invisíveis. Ainda assim, naquela noite, sua posição seria decisiva. Enquanto a igreja orava, algo sobrenatural acontecia longe dali. Correntes estavam prestes a cair. Portas de prisão estavam prestes a se abrir. O céu já estava se movendo antes que alguém naquela casa percebesse. Então, de repente, alguém bate à porta. O som ecoa pela casa. Rode é enviada para atender. Ela se aproxima da porta externa, talvez ainda com o coração acelerado pelas orações que ouvia minutos antes. E então, ela escuta uma voz. Não era apenas qualquer voz. Era a voz de Pedro. Ela não precisou ver, não precisou confirmar, não precisou analisar. Ela reconheceu. O que acontece em seguida é surpreendente. Tomada por alegria, Rode corre para dentro da casa e anuncia que Pedro está à porta. No entanto, no entusiasmo do momento, ela esquece de abrir. O milagre estava do lado de fora. A resposta estava batendo e a porta continuava fechada. Essa cena carrega uma das imagens mais poderosas da fé cristã. Uma igreja orando fervorosamente, mas despreparada para acreditar que Deus realmente havia respondido. Uma jovem serva que reconhece primeiro aquilo que os outros ainda duvidariam. Uma porta que separa o pedido da realização. Quantas vezes fazemos o mesmo? Oramos com intensidade, mas quando Deus age, ficamos surpresos. Pedimos libertação, mas não esperamos ouvir as batidas da resposta. Clamamos por intervenção, mas nos assustamos quando ela acontece. A história de Rode começa com essa tensão, fé e incredulidade, dividindo o mesmo ambiente. O milagre já havia sido realizado, mas ainda precisava ser reconhecido. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa fortalecer a fé e ajude esta mensagem a alcançar mais vidas. Seu apoio permite que histórias como essa continuem sendo contadas. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. Mas para entender como chegamos a esse momento, com uma jovem diante de uma porta e um milagre esperando do lado de fora, precisamos voltar algumas horas e entrar no cenário de uma igreja que orava sob pressão. Horas antes daquelas batidas ecoarem na porta, o cenário era de angústia profunda. A igreja não vivia dias de conforto, mas de ameaça constante. Herodes havia decidido agradar líderes religiosos, perseguindo os seguidores de Jesus.
A execução de Tiago não foi apenas um ato político, foi um recado. Se um apóstolo podia cair, qualquer outro também poderia. Pedro agora estava preso, não em condições simples, mas sob vigilância rigorosa. Soldados se revezavam, correntes o mantinham ligado a guardas, e a intenção era clara. Após a festa, ele seria exposto ao povo. A sentença parecia apenas uma questão de tempo. Humanamente falando, o desfecho já estava traçado. Diante disso, a igreja fez o que sabia fazer melhor. Reuniu-se para orar. Não havia estratégias militares, nem alianças políticas. Havia clamor. A casa de Maria, mãe de João Marcos, tornou-se abrigo para vozes que se levantavam em súplica. Cada oração carregava dor, mas também esperança. Eles sabiam que não tinham poder para romper correntes, mas criam em um Deus que tinha. No entanto, a fé que ora nem sempre é a mesma fé que espera. É possível pedir com intensidade e ainda assim limitar mentalmente o que Deus pode fazer. Talvez alguns ali pedissem por força para suportar a perda. Talvez outros pedissem por coragem para enfrentar a perseguição. Talvez poucos ousassem imaginar que Pedro poderia sair vivo daquela prisão. Enquanto as palavras subiam aos céus, o silêncio da noite envolvia Jerusalém. Do lado de fora daquela casa, a cidade seguia seu ritmo, alheia ao que estava sendo decidido nos bastidores espirituais. O que ninguém via era que Deus já havia começado a agir. Antes que qualquer porta fosse tocada, outra porta já estava prestes a se abrir na prisão. Essa tensão revela uma verdade profunda. A oração nos conecta ao céu, mas o céu não está limitado às nossas expectativas. Muitas vezes, Deus responde além do que ousamos pedir. Ele não apenas consola, ele intervém. Não apenas fortalece, ele transforma cenários. Dentro daquela casa, a atmosfera era carregada. Alguns talvez chorassem em silêncio. Outros repetiam promessas antigas. Havia unidade, mas também fragilidade humana. A perseguição testava não apenas a coragem, mas a convicção. Crer quando tudo vai bem é simples. Crer quando líderes caem exige maturidade espiritual. É nesse ambiente que entendemos melhor o papel de Rode. Ela não estava no centro da roda de oração, liderando intercessões. Provavelmente circulava entre tarefas, ouvindo fragmentos de súplicas enquanto cumpria suas responsabilidades. Ainda assim, ela fazia parte daquele momento. Estava inserida na atmosfera de fé, mesmo ocupando uma posição discreta. A igreja orava por libertação, mas não sabia como ela viria. Talvez esperassem um julgamento adiado, talvez uma intervenção política inesperada. O que não imaginavam era que, naquela mesma noite, correntes cairiam silenciosamente e guardas permaneceriam sem perceber que o impossível havia acontecido. Quando pensamos nessa cena, somos confrontados com uma pergunta inevitável. Estamos preparados para reconhecer a resposta quando ela chegar? Orar é um ato de confiança, mas reconhecer a resposta exige sensibilidade. A igreja estava certa em orar. O céu estava certo em agir. O encontro entre essas duas realidades estava prestes a acontecer. E enquanto a última súplica daquela noite ainda ecoava dentro da casa, passos começavam a se mover pelas ruas escuras. Pedro, recém-liberto, caminhava em direção ao lugar onde sabiam que estariam orando por ele. O milagre já estava em movimento, e ninguém ali fazia ideia de que em poucos minutos alguém estaria diante da porta, prestes a ouvir uma voz conhecida. Enquanto a casa de Maria permanecia em oração, a prisão guardava um silêncio pesado. Pedro estava entre soldados, preso por correntes, cercado por portas e grades que pareciam definitivas. Do lado de fora, guardas vigiavam turnos inteiros. Do lado de dentro, o plano de Herodes era simples: manter o apóstolo sob controle e, no momento oportuno, esmagar a esperança da igreja diante do povo. Mas existe um tipo de silêncio que não é ausência de ação.
É o silêncio do céu preparando o inesperado. Naquela noite, Deus não respondeu com barulho. Não houve alarme, não houve gritaria, não houve tumulto. A intervenção veio como luz no escuro, como presença que não pede permissão para entrar. Um anjo do Senhor apareceu na cela. A Escritura descreve que uma luz brilhou no recinto e Pedro foi tocado para despertar. Era como se o próprio Deus dissesse: levanta agora. As correntes caíram. Não se romperam com esforço humano, simplesmente deixaram de ter autoridade. Pedro se levantou ainda atordoado, como alguém que não sabe se está acordado ou sonhando. O anjo ordenou que ele se vestisse, calçasse as sandálias, colocasse o manto. Pequenas instruções, passo a passo, como se Deus estivesse ensinando que o milagre não anula o caminho, ele o abre. Eles caminharam, passaram pela primeira guarda, depois pela segunda, e ninguém percebeu. Portas que deveriam estar trancadas se abriram. O portão de ferro que dava para a cidade se abriu sozinho. Há momentos em que o impossível não grita, ele apenas acontece. Quando já estavam na rua, o anjo desapareceu. Só então Pedro caiu em si. A incredulidade do coração humano foi vencida pela evidência do cuidado divino. Ele reconheceu. Aquilo não era imaginação. Deus o havia livrado. E mesmo livre, Pedro precisava escolher para onde iria. O primeiro impulso não foi correr para longe, nem se esconder em desespero. Ele foi em direção ao lugar onde sabia que estariam orando por ele. Isso diz muito. Pedro não caminhava apenas para uma casa, caminhava para uma família espiritual. Caminhava para a comunhão, caminhava para o som de vozes que clamavam. A cidade ainda dormia, mas Pedro seguia pelas ruas com o coração acelerado. Cada esquina poderia ser perigo, cada passo poderia ser o último. Ainda assim, ele avançava, sustentado por uma certeza recém-nascida. Deus abriu a prisão e Deus também abriria caminhos. Ao se aproximar da casa, ele ouviu o murmúrio de gente reunida. Lá dentro, a oração continuava. Lá dentro, a esperança estava viva, mesmo que pequena, mesmo que frágil. Então, Pedro fez o gesto mais simples e mais decisivo daquela noite. Ele bateu a porta, não com violência, não com desespero, apenas o suficiente para ser ouvido. E do lado de dentro, alguém foi atender. Aquela porta era mais do que madeira e tranca. Era o limite entre o que a igreja via e o que Deus já havia feito. Era a fronteira entre a oração e a resposta. Pedro, ali fora, trazia no corpo marcas de correntes que tinham caído. Ali dentro, muitos ainda carregavam na mente a ideia de que nada mudaria. Deus, porém, responde de um jeito que confronta nossas previsões. Às vezes, ele permite que a noite seja longa para que a manhã seja inconfundível. E muitas vezes, ele escolhe pessoas improváveis para serem as primeiras testemunhas. Naquela casa não seria um apóstolo que correria até a porta. Seria uma jovem serva. Uma voz conhecida seria ouvida antes de ser vista. E a alegria chegaria tão rápido que por um instante o essencial seria esquecido. Abrir. Do lado de dentro da casa, entre orações sussurradas e pedidos repetidos, Rhoda caminhava em direção à porta sem imaginar que estava prestes a viver o momento mais marcante de sua vida. Ela não carregava título, não tinha posição de destaque, não conduzia a reunião. Era apenas a serva encarregada de atender quando alguém chamasse. Mas naquela noite, sua função simples se tornaria cenário de revelação. Quando as batidas ecoaram, talvez alguns tenham pensado que fosse perigo. Talvez o coração dela tenha acelerado. Em tempos de perseguição, qualquer som inesperado poderia significar ameaça. Ainda assim ela foi. Aproximou-se da porta externa, aquela que separava a segurança da casa da incerteza da rua escura. Então ela ouviu. Não viu primeiro. Não analisou a situação. Ela ouviu. Era a voz de Pedro. Entre tantas vozes que provavelmente já escutara ao longo dos dias, vozes de oração, de choro, de medo, aquela era inconfundível.
Rod reconheceu o timbre, a forma de chamar, o modo particular de se expressar. Isso revela algo profundo. Ela estava familiarizada. Ela prestava atenção. Ela conhecia. Reconhecer a voz antes de ver o milagre é sinal de intimidade. Muitos querem sinais visíveis, provas concretas, confirmações extraordinárias. Rod teve apenas a voz, e foi suficiente. Tomada por alegria, ela não ficou paralisada. Não ficou em dúvida. Não pensou em hipóteses complexas. A reação dela foi espontânea, quase infantil em pureza. Correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. É interessante perceber que o texto não registra medo nela, mas alegria. Enquanto a igreja orava com tensão, ela respondeu com entusiasmo. A fé simples, muitas vezes, é mais rápida do que a fé experiente. No entanto, no meio da euforia, ela esqueceu o essencial: abrir a porta. Essa pequena falha humana não diminui sua grandeza. Pelo contrário, torna o momento ainda mais real. Rod não é apresentada como perfeita. Ela é apresentada como sincera. Sua alegria foi tão intensa que a prioridade se inverteu por um instante. O anúncio veio antes da ação. Há algo profundamente simbólico nisso. Quantas vezes reconhecemos que Deus está fazendo algo, mas ainda precisamos dar o passo seguinte? Quantas vezes percebemos a voz, sentimos a direção, mas hesitamos em abrir completamente o caminho? Rod nos ensina que sensibilidade espiritual não depende de posição. Ela não estava no centro da roda de oração, mas estava atenta. Não liderava intercessões, mas sabia identificar a resposta quando ela chegou. Talvez estivesse acostumada a ouvir Pedro ensinar, orar, conversar. Talvez tivesse aprendido a distinguir sua voz entre muitas. Esse detalhe aparentemente simples carrega uma verdade eterna. Quem ouve com atenção reconhece com facilidade. Enquanto ela anunciava com convicção que Pedro estava ali, dentro da casa surgia outro tipo de reação. Mas antes mesmo de ouvirmos o que os outros disseram, precisamos pausar na imagem dessa jovem junto à porta. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa naquela casa para atender. Poderia ter sido um líder, um dos discípulos, alguém de maior influência. No entanto, foi uma serva. Isso revela o padrão divino que atravessa as Escrituras. Deus se manifesta também aos que estão nas funções invisíveis. Ele não mede importância como os homens medem. Ele valoriza o coração atento. Rod não abriu a porta imediatamente, mas abriu algo ainda maior, a consciência de que o milagre já havia chegado. Ela foi a primeira a declarar aquilo que todos estavam pedindo. E às vezes, ser o primeiro a reconhecer é mais transformador do que ser o protagonista da ação. Mas a alegria dela encontraria resistência. E o que aconteceria a seguir revelaria não apenas a fé de uma jovem, mas os limites da expectativa de toda uma comunidade. E notícia anunciada por Rod não foi recebida com celebração imediata. Ao contrário do que se poderia imaginar, suas palavras encontraram resistência. Dentro da casa, onde vozes ainda ecoavam em oração, a reação foi de descrença. Disseram que ela estava fora de si. Outros tentaram explicar racionalmente. Talvez fosse o anjo dele. A resposta que tanto pediam estava à porta, mas parecia mais fácil reinterpretá-la do que aceitá-la. Essa cena revela uma das tensões mais humanas da fé. É possível orar com fervor e ainda assim duvidar quando a resposta chega de forma concreta. A igreja não estava errada por orar. Pelo contrário, estava fazendo exatamente o que deveria fazer. Mas suas expectativas talvez fossem menores do que o poder do Deus a quem clamavam. Enquanto discutiam dentro da casa, Pedro continuava batendo. O detalhe é simples, mas profundamente simbólico. O milagre não foi embora diante da incredulidade inicial. Ele permaneceu à porta. Deus não se ofende com nossa surpresa. Ele insiste. Ele permanece. Ele espera que abramos. Rod provavelmente repetia com convicção. É Pedro. Ela tinha certeza. Não porque tivesse visto, mas porque reconheceu a voz. Sua fé não era elaborada,
era direta. Não estava sustentada por argumentos complexos, mas por experiência. Aqueles que estavam dentro talvez pensassem em riscos, armadilhas, possibilidades de engano. Ela pensava apenas naquilo que ouviu. Existe um contraste poderoso nessa cena. De um lado, uma jovem serva com fé simples e sensível. Do outro, uma comunidade experiente e madura que ainda assim hesita. Isso não diminui a igreja. Revela sua humanidade. Eles haviam acabado de perder Tiago. O trauma recente talvez tornasse difícil acreditar em uma reviravolta tão rápida. A dor pode limitar nossa expectativa, mas Pedro continuava batendo. Cada batida era como um lembrete: a resposta está aqui. Cada som na porta era um convite para que a oração se transformasse em celebração. No entanto, antes da porta se abrir, houve debate, houve dúvida. Houve tentativa de encaixar o extraordinário dentro de explicações confortáveis. Quantas vezes fazemos o mesmo? Pedimos portas abertas, mas quando elas se abrem, questionamos se é seguro atravessar. Pedimos libertação, mas quando as correntes caem, ainda agimos como se estivéssemos presos. A fé precisa amadurecer para reconhecer não apenas o pedido, mas o cumprimento. A resistência à notícia de Rode também nos ensina algo sobre quem Deus escolhe para trazer determinadas mensagens. Às vezes, a confirmação vem por meio de alguém improvável. E quando isso acontece, a tendência humana é questionar o mensageiro em vez de considerar a mensagem. Mas Pedro continuava batendo, até que finalmente alguém decidiu verificar. A porta foi aberta, e ali estava ele, vivo, livre, diante deles. O impossível não era teoria, era presença. A incredulidade deu lugar ao espanto. A oração transformou-se em testemunho. Aquele momento não foi apenas a confirmação de um milagre individual. Foi uma lição coletiva. Deus não apenas ouviu, ele agiu. E agiu além do que muitos ali ousaram esperar. Rode havia sido a primeira a reconhecer. A igreja foi a última a aceitar, mas juntos aprenderiam que o céu responde de maneira concreta. E quando a porta finalmente se abriu e Pedro entrou, não foi apenas um homem que atravessou o limite da casa. Foi a certeza de que nenhuma prisão é definitiva quando Deus decide intervir. Foi a prova de que a oração sincera encontra a resposta. Foi o testemunho de que o milagre pode bater, mas precisa ser acolhido. E é justamente aqui que a história alcança seu significado mais profundo, porque o nome que ecoou naquela noite não seria esquecido. Deus fez questão de registrar quem primeiro reconheceu a resposta. Depois que a porta se abriu e o espanto tomou conta da casa, algo maior do que a libertação de Pedro havia acontecido. A igreja não apenas testemunhava um milagre, ela era confrontada com a fidelidade de Deus em meio à perseguição. O choro da oração se transformava em sussurros de admiração. O medo cedia espaço à certeza. E no centro dessa transição silenciosa estava o nome de uma jovem serva, Rode. É impressionante que, em um relato tão breve, o texto bíblico faça questão de mencionar o nome dela. Não era obrigatório, poderia simplesmente dizer: uma serva atendeu à porta. Mas não. O nome foi preservado. Isso revela que para Deus ninguém é pequeno demais para ser lembrado. Rode não pregou sermões registrados, não escreveu cartas, não realizou sinais extraordinários. Sua participação foi simples. Ela ouviu, reconheceu e anunciou. Ainda assim, sua atitude atravessou séculos. O que para muitos parecia um detalhe doméstico, para o céu era digno de memória. Existe algo profundamente encorajador nisso. Nem todos serão Pedro, libertos dramaticamente de prisões visíveis. Nem todos estarão diante de reis ou multidões. Alguns estarão junto à porta, atentos, cumprindo funções discretas. E é nesse lugar que Deus também age. A história de Rode nos ensina que sensibilidade espiritual é mais valiosa do que posição de destaque.
Ela reconheceu a voz antes de qualquer confirmação visual. Não esperou provas adicionais. Não exigiu explicações. O que ouviu foi suficiente. Em um mundo que busca evidências constantes, Rode nos lembra que a intimidade com a voz precede a manifestação completa. Além disso, sua reação foi marcada por alegria. Antes mesmo da porta ser aberta, antes mesmo de todos acreditarem, ela celebrou. Há uma fé que só se manifesta depois da evidência, mas há outra que se expressa no momento do reconhecimento. Rode viveu essa segunda. Também aprendemos com a resistência que ela enfrentou. Suas palavras foram questionadas, sua percepção foi desacreditada. Ainda assim, o fato de ter sido inicialmente ignorada não anulou a verdade do que havia escutado. Isso fala diretamente a todos que já foram subestimados. A validação humana pode demorar, mas a verdade permanece. Quando a comunidade finalmente viu Pedro diante deles, não apenas confirmaram o milagre, confirmaram também que Rode estava certa. A jovem serva tornou-se a primeira testemunha da resposta. Seu papel não foi o de libertar, mas o de reconhecer. E reconhecer naquele momento era essencial. Talvez essa seja a mensagem mais poderosa de toda a narrativa. Deus registra os atentos. Ele honra os sensíveis. Ele valoriza aqueles que permanecem fiéis em funções aparentemente comuns. A história poderia ter girado apenas em torno da prisão e da libertação. Mas o Espírito fez questão de incluir uma porta, uma voz e uma jovem serva. Hoje muitos se perguntam qual é o seu lugar no plano de Deus. A história de Rode responde com delicadeza. Esteja onde ele o colocou, mas esteja atento. Ouça, reconheça, anuncie. Nem sempre você será o centro da cena, mas pode ser o primeiro a perceber que o milagre já chegou. Talvez, neste exato momento, algo esteja batendo à sua porta. Talvez a resposta que você pediu esteja mais próxima do que imagina. A pergunta não é se Deus pode agir. Ele já provou que pode. A pergunta é se você reconhecerá a voz quando ela chamar. Rode não abriu a porta imediatamente, mas abriu nossos olhos para uma verdade eterna. O céu responde, e aqueles que estão atentos são convidados a participar do testemunho. Que sejamos como ela, sensíveis, disponíveis e prontos para reconhecer a resposta antes mesmo que todos ao redor compreendam. E assim, em meio a perseguições, orações e portas que se abrem, a história dessa jovem serva continua ecoando. Porque quando Deus decide agir, até quem está junto à porta pode se tornar parte essencial do milagre.